Olá pessoal, dentro do assunto de geometria analítica de planos no espaço tridimensional, retas no espaço tridimensional, nessa videoaula nós vamos aprender a calcular ângulos e distâncias. Vocês já devem estar familiarizados com as operações com os vetores, então produto escalar, o produto vetorial, o produto misto, e o que é a projeção ortogonal de um vetor na direção de outro. Nós vamos precisar disso tudo. Nós também vamos precisar que vocês saibam trabalhar com as equações de retas no espaço e as equações de planos. Eu sugiro que quem não tiver domínio dessas ferramentas faça uma revisão para, enfim, depois tirar melhor proveito dessa aula aqui. Bem, deixo essa sugestão de que, primeiro, eu não vou falar sobre todos os casos possíveis de distâncias e ângulos, há muita coisa, então, para a gente ser um pouco breve nessa aula, a ideia é passar as ideias principais, as ideias gerais. Depois, o caso a caso, eu deixo para vocês olharem no livro-texto, nas notas de aula, em outras fontes. A outra coisa é que eu vou procurar evitar fórmulas. Para muitas dessas situações que nós vamos estudar, tem fórmulas, mas eu convido vocês a esquecerem as fórmulas. A ideia é não se preocupar com elas, porque elas vão ser esquecidas depois. Logo depois da prova, a gente esquece essas provas. E pior do que isso, muitas vezes, na hora da prova, você pode confundir uma fórmula com outra, ou pode confundir a maneira de usar um símbolo dentro daquela fórmula, e atrapalha tudo. Então, o importante é ter em mente a situação geométrica, tentar enxergar as coisas e conhecer o método de solução e não a fórmula. Né? Então, vamos nos concentrar no método e não na forma. Bem, o nosso assunto começa com, talvez a parte mais simples, a gente vai estudar ângulos entre retas. Bem, ângulo entre planos é parecido, não vou fazer. Depois estudar a distância entre ponto e plano, ter alguma coisa semelhança para a distância entre ponto e reta. E talvez a parte mais interessante, eu acho mais bonita, calcular a distância entre retas reversas. Vamos começar com essa situação ilustrada aí, que eu tenho duas retas R1 e R2, eu estou supondo que elas são concorrentes, elas, portanto, se interceptam em um único ponto. Então, o ângulo entre essas retas, que eu estou denominando aqui pelo φ, está ilustrado aqui, vai ser o menor dos ângulos entre as retas. Lembrando, essas retas se interceptam, elas determinam quatro ângulos que são iguais 2 a 2. Então, esse aqui é igual àquele outro, que é o menor, é o φ, que eu estou chamando aqui, e esse aqui é um maior ângulo. A nossa ideia é calcular, definir o menor ângulo entre as retas como sendo um ângulo entre elas, e, portanto, é sempre um ângulo que é, no máximo, um ângulo reto. Bem, como calcular isso? Então, a observação que eu estou mostrando aqui é que o ângulo entre as retas, o φ, não é necessariamente o ângulo entre os vetores diretores das retas. Eu menciono os diretores porque a gente consegue facilmente, pelas equações das retas, identificar esses vetores V1 e V2. Mas observe que o ângulo entre V1 e V2 não é necessariamente o ângulo entre as duas retas, conforme está ilustrado aqui. Mas ele tem uma relação simples, porque se o ângulo entre as retas é φ, ou o ângulo entre os diretores vai ser o próprio φ, ou vai ser o π menos φ. Né? E, portanto, observem que se eu, por acaso, estiver nesse caso, em vez de olhar o ângulo entre o V1 e o V2, o ângulo que me interessa, que é o φ, vai ser o ângulo entre o V1 e o menos V2, né? Que vai estar apontando para cá, o menos V2. Portanto, o ângulo entre as retas vai ser o ângulo entre o V1 e o V2, caso o ângulo entre o V1 e o V2 seja no máximo reto, isso é identificado aqui pelo produto escalar ser não negativo, e caso o produto escalar seja negativo, do V1 para o V2, isso sinaliza que o ângulo entre V1 e V2 é obtuso, e, portanto, o ângulo entre as retas vai ser o ângulo entre o V1 e menos V2. A gente pode calcular agora o ângulo entre vetores usando o produto escalar, então, como o arco cosseno do produto escalar dos vetores dividido pelo produto das normas. Então, num caso
do V1 com V2, no outro caso, o V1 com menos V2. Lembre, porém, que a norma do menos V2 é exatamente igual à norma do V2, e que o produto escalar do V1 com menos V2 é menos o produto escalar do V1 com V2. E, portanto, caso esse produto escalar seja negativo, então aqui eu estou calculando o arcosseno de menos V1 escalar V2, que vai ser sempre o valor absoluto de V1 escalar V2, do produto. Portanto, observem que essa última fórmula aqui, de uma certa maneira, simplifica a solução, ou seja, calcular o ângulo entre vetores, enfim, não olhe para o produto escalar diretamente dos diretores, mas para o valor absoluto dele. Vamos fazer isso aqui só num pequeno exemplo, né? Então, eu tenho duas retas dadas aqui. Eu peço a vocês que confiram que essas retas de fato são concorrentes e tentem encontrar o ponto de interseção entre elas. Os vetores diretores a gente identifica facilmente da equação das retas, a gente toma como diretor o vetor cujas componentes são os coeficientes do parâmetro nas equações. Então, no caso da primeira reta, os coeficientes são menos 1, 1 e menos 2, está aqui o meu V1. Mesma coisa aqui para a segunda reta, já estou calculando aqui as normas desses dois. O fato é, quando eu identifico os vetores V1 e V2 a partir da equação da reta, eu não sei se o ângulo entre eles vai ser no máximo reto ou se vai ser um ângulo obtuso. E, portanto, eu preciso, de qualquer forma, calcular o produto escalar. Calculando aqui com esses valores aqui, vai dar menos 7. E, portanto, o ângulo entre o V1 e o V2 é obtuso e, portanto, não pode ser o ângulo entre o R1 e o R2. Mas, conforme a gente viu na fórmula, o que eu faço? Eu olho sempre o valor absoluto do produto escalar e, portanto, jogando na fórmula com valor absoluto, enfim, obtenho o resultado aqui. O ângulo entre essas duas retas é o arco cosseno desse número que está aqui. Vamos passar agora para o segundo problema, que é o da distância entre ponto e plano. Eu vou resolver esse problema já diretamente com um exemplo, para evitar, inclusive, de colocar fórmulas, né? Então, vamos tentar calcular a distância entre esse ponto, coordenadas 1, 2, 3, e esse plano com a equação que está sendo dada aqui. Observem que, para calcular a distância de um ponto até o plano, eu tenho que procurar o ponto do plano mais próximo do ponto P dado. Isso é obtido tomando uma reta que sai do ponto P e seja perpendicular ao plano. Mas observe que eu conheço uma direção perpendicular ao plano, que eu estou chamando aqui de N. Né? Então, isso é facilmente identificado a partir da equação do plano, que o vetor N, que é normal ao plano, é um vetor cujas coordenadas são os coeficientes de x, y, z nessa equação, portanto, 2, 1, 2. Então, qual que é a ideia desse método? Vamos pegar a reta que passa pelo ponto P e que tem a direção N, que é perpendicular ao plano. Nós podemos calcular a equação dessa reta, isso é uma das, digamos, das situações onde é fácil achar as equações de uma reta, e daí eu posso, encontrando a interseção dessa reta com o plano, encontro o ponto Q, o ponto do plano mais próximo da reta, e, portanto, a distância vai ser simplesmente, a distância do ponto P ao plano vai ser simplesmente a distância do P ao Q. As equações paramétricas dessa reta, ou seja, a reta que passa pelo ponto dado 1, 2, 3, e que tem a direção perpendicular ao plano 2, 1, 2, estão escritas aqui. Bem, substituindo x e y, z dessa equação da reta na equação do plano, bem, vamos escrever de novo a equação do plano aqui para a gente entender bem. Ela é 2x mais y mais 2z mais 8 igual a 0. Então, substituo o x e o yz aqui na equação do plano, obtenho essa equação linear, que é a equação para o valor do parâmetro da reta que identifica o ponto Q. Bem, simplificando a equação, fica 9t mais 18 igual a 0. Solução é t igual a menos 2. Para achar o ponto Q, simplesmente substituir t igual a menos 2 nas equações da reta. Eu encontro aqui em coordenadas. Então, esse é o ponto do plano
2x mais y mais 2z mais 8 igual a 0, que é mais próximo do ponto 1, 2, 3. E qual é a distância, portanto, do ponto 1, 2, 3 ao plano? É simplesmente calcular agora a norma do vetor PQ. A gente calcula as coordenadas do vetor PQ, a gente já aprendeu. Isso vai ser simplesmente a diferença das coordenadas do Q para as coordenadas do P. Então, 1, 2 e 3. Calcular a norma, a gente sabe fazer. Finalmente, a resposta está aqui. A distância do ponto ao plano vão ser 6 unidades. Eu quero apresentar uma segunda solução. Eu não vou dizer que é melhor do que a primeira, mas é simplesmente uma alternativa. E eu acho importante que vocês percebam que a maior parte desse tipo de problemas que a gente está resolvendo tem mais de uma solução. Em particular, as duas que eu estou apresentando não são as únicas duas que eu conheço para resolver esse problema. Por que eu estou priorizando, então, essa solução? Porque ela vai fazer uso do conceito de projeção ortogonal. Ela começa o seguinte: eu escolho um ponto arbitrário do plano. Né? Aqui eu estou ilustrando isso com esse ponto A. Dada a equação do plano aqui, eu simplesmente escolho valores de x, y e z que satisfaçam essa equação. Por exemplo, se eu tomar x igual a 0, y igual a 2, substituindo essa equação, eu resolvo enquanto que o z tem que ser menos 5. Então, eu posso começar por esse ponto plano ou por qualquer um dos outros infinitos. E aí o que eu vou fazer é, eu posso escrever esse vetor que liga o ponto arbitrário que eu escolhi até o ponto P como a soma de um múltiplo do vetor n, que é perpendicular ao plano, então é o αn, com o vetor b, que é perpendicular a n, portanto paralelo ao plano. Agora, escrever um vetor dessa maneira significa exatamente fazer a projeção ortogonal desse vetor AP na direção do vetor n. E a distância do ponto ao plano, a gente sabendo, portanto, que esse vetor aqui ele é perpendicular ao plano, a distância do ponto ao plano é simplesmente a norma desse vetor αn. Portanto, o que nós vamos fazer agora é simplesmente usar, com o ponto P e com o vetor n que a gente tem, fazer esse cálculo da projeção ortogonal, com o ponto A também. Né? Então, as coordenadas do vetor AP, a gente obtém a partir das coordenadas do A e do P. A partir dessas coordenadas também do vetor n eu calculo, produto escalar do n com ele mesmo, e a norma do n é simplesmente raiz quadrada disso. E aí, como calcular esse alfa? Eu preciso calcular o alfa aqui para encontrar o vetor projeção ortogonal. Como é que eu faço? Eu tomo produto escalar membro a membro dessa equação com o n. Como o b escalar n é zero, porque o b é perpendicular a n, eu fico só com isso aqui. Daqui eu obtenho que o alfa eu obtenho dividindo o AP escalar n pelo n escalar n. Né? Substituindo os valores, eu descubro que o 9α tem que ser igual a 18, alfa igual a 2. E a distância que eu procuro é a norma do αn. Vai ser, portanto, a norma de 2 vezes o n, vai dar 2 vezes a norma do n, que eu calculei ali, 3, portanto, 6. Com esse método, observe que a gente não precisou calcular o ponto Q do plano mais próximo de P, como no método anterior. Mas, se quiser, eu também posso calcular. Basta olhar ali na figura anterior, vocês vão ver que o ponto Q está na ponta do representante do ponto B, que eu desenhei ali na figura. E, portanto, o que a gente vê é que o vetor AQ vai ser igual a B. Eu calculo o B subtraindo do AP o αn, eu encontro o B, eu já encontrei coordenadas para todos esses vetores, e aí, sabendo as coordenadas do B, eu calculo as coordenadas do ponto Q. Deixo isso como exercício para quem quiser fazer. O terceiro e último caso que nós vamos estudar, que eu considero deles o mais interessante, que vai dar mais trabalho, é calcular a distância entre retas reversas. Eu queria começar isso com essa figura que está aqui, que vai nos servir de guia. Tá? Então, observe, eu tenho duas retas que eu posso pensar como sendo R1, que está mais embaixo, a R2, que está mais em cima nessa figura. A distância entre elas, sugerida aqui por essa figura, é a distância entre esses dois pontos P1 e P2 que eu individuei aqui, que tem a seguinte característica. Observe que esse segmento
que une esse ponto especial P1 da reta R1 a esse ponto especial P2 da reta R2, ele é perpendicular a ambas as retas, ele é simultaneamente perpendicular ao P1 e ao P2. E, portanto, a distância entre as duas retas, conforme sugerido por essa figura, vai ser a distância entre o P1 e o P2. Então, a minha ideia é tentar calcular esses pontos especiais P1 e P2. Essa figura aqui está me mostrando que, de novo, sugerindo que a distância entre as retas, ou seja, a menor distância entre pontos dessas duas retas, de fato, é dada pelo P1 e P2. Por quê? Qual que é a ideia dessa figura? Eu tomei um outro ponto, Q1, um ponto qualquer da reta R1, e aí, para desenhar essa figura, eu calculei esse ponto Q2, que é o ponto do R2 mais próximo do ponto Q1. É o ponto Q2 da reta R2 mais próximo do ponto Q1. E essa figura está mostrando o seguinte, que eu tenho um outro segmento que está desenhado aqui, que é perpendicular à reta R1, que tem o mesmo comprimento que esse P1, P2 aqui, né? Então está desenhado aqui. Observe que esse segmento, que tem o mesmo tamanho que o P1, P2, ele vai ser cateto desse triângulo retângulo verde que está aqui, cuja hipotenusa é o Q1, Q2. E, portanto, está mostrando que se eu escolher um ponto Q1 diferente de P1, o ponto mais próximo do R2 vai estar uma distância do ponto Q1 maior do que a distância P1, P2. Bem, vamos pegar então agora duas retas, digamos, concretas, né? Então, com equações dadas, R1 e R2. Eu quero mostrar que essas duas retas são reversas, nós vamos mostrar isso. E aí eu vou mostrar que é possível sim, para essas duas retas aqui, encontrar dois pontos especiais, um em cada reta, P1 e P2, tais que a distância entre eles é a menor distância entre pares de pontos das retas. E esses pontos P1 e P2 eles vão ser encontrados exatamente com aquela propriedade que eu mencionei no slide anterior da figura, que é o segmento ou o vetor P1, P2 é simultaneamente perpendicular às duas retas. Para isso eu pego o vetor V1 da maneira usual, como um vetor cujas coordenadas são os coeficientes de t na equação do R1, né? Então aqui coeficiente 1, coeficiente menos 1, coeficiente 2, são as coordenadas do V1. Mesma coisa para o V2, né? Eu observo que esses dois vetores claramente não são paralelos, ou seja, não existe nenhum escalar R, tal que o V1 é igual a R em V2, porque se ele existisse pela primeira coordenada, se a primeira coordenada do V1 é R vezes a primeira coordenada do V2, o R teria que ser 1 meio. Mas se eu olhar para a segunda coordenada, 1 meio vezes a segunda coordenada do V2 não me dá a segunda coordenada do V1. Então, V1 e V2 não são paralelos, isso mostra que essas duas retas elas não podem ser nem paralelas nem coincidentes. E, portanto, a questão delas serem coincidentes ou reversas, que são as duas possibilidades que sobram, depende de elas se interceptarem ou não se interceptarem. Para saber se essas duas retas se interceptam, eu preciso resolver um sistema de equações lineares, onde os valores dos parâmetros dos pontos do ponto onde elas se interceptam, se existir, são parâmetros diferentes, porque podem ser valores diferentes. Tá? Como é que eu faço o sistema de equações? Igualo cada coordenada dos pontos da primeira reta com a coordenada correspondente dos pontos da outra reta. Então, tem três equações, uma para cada coordenada dos vetores tridimensionais que a gente está aqui, e com duas incógnitas, que são os dois parâmetros. Né? Posso escrever esse sistema aqui na forma de matriz aumentada, eu preciso passar, digamos, todos os S's para o lado esquerdo, todos os termos independentes para o lado direito. A matriz aumentada desse sistema está aqui. Aplico o método de Gauss-Jordan, obtenho esse resultado. Lembrando que isso aqui é uma matriz aumentada, portanto, essa aqui é uma coluna de termos independentes. Essa última linha aqui é uma equação que me diz que 0t mais 0s tem que ser igual a 1, ela nunca é satisfeita, portanto, esse sistema não tem solução, e como essas retas não são paralelas, elas têm que ser reversas. Vamos agora, então, sabendo que elas são retas reversas, calcular a distância entre elas. Para isso, nós vamos mostrar que é possível encontrar esses pontos
P1 da primeira reta, P2 na segunda reta, de modo que esse vetor é perpendicular simultaneamente ao R1 e ao R2, nas duas retas. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que lembrar, isso é uma aplicação bacana do produto vetorial, porque o produto vetorial é exatamente essa melhor ferramenta que a gente tem para produzir uma direção que seja simultaneamente perpendicular a duas direções dadas. Então, que a gente pedir que o P1 e o P2 seja simultaneamente perpendicular às duas retas significa dizer que o produto vetorial do V1 e V2 tem que ser um múltiplo desse, o P1 e P2 tem que ser um múltiplo desse produto vetorial. Então, isso aqui está me dizendo que o segmento P1, P2, o vetor P1, P2 é simultaneamente perpendicular às duas retas. Observem que essa equação vetorial aqui vai nos dar um outro sistema de equações lineares. Por quê? Se eu escolher pontos, digamos, genéricos P1 e P2 das duas retas, eu vou escrever as coordenadas desse vetor, vai me dar um vetor que depende dos dois parâmetros, do T e do S das duas retas. Então, ao fazer a diferença das coordenadas do P2 para as coordenadas do P1, estou encontrando as coordenadas do P1 e P2, é um vetor que depende dos dois parâmetros. Da mesma forma, eu escrevo R vezes o N, observe que isso aqui me dá um sistema linear, onde eu tenho três equações, porque vai ser uma equação para cada uma das dimensões dos meus vetores, e três incógnitas, que são os dois parâmetros, o T e o S, e o R, que é esse multiplicador aqui. Matriz aumentada do sistema está aqui. Observe que o sistema agora a matriz dos coeficientes é 3 por 3 quadrada. Posso usar o método Gauss-Jordan ou qualquer outro método para resolver. Quem fizer essa conta vai ver que esse sistema tem solução única. E a solução única, nesse caso, é T igual a 2, S igual a 1, R igual a 2 terços. Qual é o significado disso? O T é o parâmetro da primeira reta. Então, quando eu substituo esse valor de T nas equações da primeira reta, eu obtenho o ponto P1 da primeira reta que eu estou procurando. Da mesma forma, eu substituo o valor de S, que é o parâmetro da segunda reta, na equação da segunda reta, eu obtenho o ponto P2, e a distância entre as duas retas vai ser a norma do P1, P2, mas o P1, P2 é o R vezes o N, então essa é a norma do Rn. Calculo como valor absoluto de R vezes a norma de N, bem, usando as coordenadas do N, que eu já estavam lá no slide anterior, isso me dá 2 raiz de 5. E aí, a distância entre as duas retas é, portanto, 2 raiz de 5. Para a gente terminar a nossa aula, eu queria convencer vocês de que esse método que eu usei para aquelas duas retas reversas particulares é um método que vai funcionar para quaisquer duas retas reversas, né? Então, a ideia que a gente teve aqui foi escrever o vetor P1, P2 como um múltiplo escalar do N e obteve um sistema de equações lineares. Vamos escrever esse sistema em geral da forma AX igual a B. A gente viu que o A vai ser, portanto, uma matriz 3 por 3, porque eu tenho três equações, uma para cada dimensão espacial, e três incógnitas, que são os dois parâmetros, um para cada reta e mais esse R. No caso particular que a gente resolveu, essa aqui é a matriz A. Se vocês voltarem lá nos dados, vocês vão ver que a primeira coluna do A são sempre as coordenadas do menos V1. A segunda coluna do A vai ser sempre as coordenadas do V2. E a terceira coluna do A vai ser sempre as coordenadas do menos N. Vamos ver por que isso é importante. Em vez de olhar para essa matriz, vamos pensar agora na transposta dela. E, portanto, as coordenadas do V1, do V2 e do menos V1, do V2 e do menos N vão aparecer agora nas linhas. E, portanto, o determinante da transposta de A, da maneira como a gente aprendeu a calcular, ele vai ser o produto misto do menos V1 do V2 com menos N. Só que isso é igual ao determinante de A, porque o determinante da transposta de uma matriz é sempre igual ao determinante da matriz. Significa que o determinante do meu sistema, que eu tenho que resolver, ele é um produto misto.
E eu vou argumentar para vocês agora, de forma geométrica, que esse produto misto não pode ser igual a zero. Por quê? E aí isso mostra que o meu sistema vai sempre ter solução única. Por que esse produto misto não vai ser zero? Porque, primeiro, como as retas são reversas, significa que esses dois vetores V1 e V2 não são paralelos. E, portanto, eles não têm a mesma direção, eles vão definir um único plano. Vai ser o plano, vai ter um único plano que vai ser paralelo ao V1 e o V2. O produto vetorial deles, necessariamente, que é, digamos, o terceiro vetor no meu produto misto, o produto vetorial deles não vai ser coplanar, ele tem que ser perpendicular a esse plano. E, portanto, eu estou concluindo que os três fatores, menos V1, V2 e menos N, não são coplanares. Eles estão, digamos, dois deles, V1 e V2, num plano, mas o terceiro vai ter que ser perpendicular a esse plano. Daí, determinante da minha matriz vai ser sempre diferente de zero, esse sistema sempre vai ter solução única, significa que eu sempre, para quaisquer pares de retas reversas, serei capaz de encontrar um único ponto P1 da primeira reta, um único ponto P2 da segunda reta, tal que o P1, P2 vai ser R vezes o vetor V1 vetorial V2, portanto, o P1, P2 vai ser simultaneamente ortogonal às duas retas. Bem, concluindo, a gente viu que os produtos de vetores, tanto escalar quanto vetorial, a projeção ortogonal, então conceitos que a gente estudou nas semanas anteriores, eles aparecem nas soluções de problemas de ângulos e de distâncias que envolvem retas e planos. Acho importante notar que, conforme a gente já exemplificou com o problema da distância de ponto e plano, os problemas de distâncias muitas vezes podem ser resolvidos de mais de uma maneira. Então, eu acho instrutivo e divertido encontrar outras maneiras para resolver esses problemas diferentes da matéria que a gente estudou aqui. Obviamente, esses problemas têm que ter, quer dizer, o resultado final, o cálculo da distância, tem que ser numericamente igual, mesmo que a maneira de resolver o problema é diferente. Deixo para vocês esse desafio de tentar encontrar novas maneiras. A gente viu ainda, fazendo uma ligação desse assunto com o assunto do início da nossa disciplina, que frequentemente vão aparecer sistemas de equações lineares nos problemas também de distâncias. E isso é interessante porque esse conceito algébrico, que é o sistema de equações lineares, vai aparecer para ajudar a resolver um problema geométrico, vai resolver o sistema geométrico. Mas acho interessante, conforme a gente viu também no último slide, que, por exemplo, para verificar se aquele sistema linear tinha solução única, a gente acabou usando um argumento geométrico, que é o argumento da não coplanaridade dos fatores de um produto misto. E, portanto, a geometria está entrando aqui também como maneira, digamos, de entender o conceito algébrico, que é o determinante, que é o que me diz, no caso, que o sistema tem solução única. Obrigado a vocês e até as próximas aulas. Bons estudos.